Virgulino é um caçador que vende produtos de animais selvagens. Um fenômeno luminoso cristaliza tudo, incluindo animais e plantas. Ao acordar e voltar para a vida... Para a vida não, para a vila. Voltar para a vida, ele morreu, né? Enfim, mas poderia ser voltar para a vida cotidiana. Enfim, mas vai. Ao acordar e voltar para a vila, Virgulino vê quase todos cristalizados. Correndo para casa, descobre a amada ou um amigo cristalizados na cama. Eita. Recentemente, destruição aparece. Mas um barulho no quarto do filho o faz voltar a si. Ao investigar, vê que seu filho sumiu junto com parte do quarto. De repente, Virgulino vê um portal e o atravessa em busca do filho, chegando num lugar com mais pessoas cristalizadas. Agora resta investigar e descobrir onde seu filho perdido está. Dentro aqui dessa história eu sempre falo sobre tudo que a gente põe numa história, ela tem que ter algum propósito narrativo dentro da história. E a questão da traição da mulher aqui, né, é um ponto que me deixa, assim, aquele famoso que eu chamo de ponto sem nó, né? Eu não, né? Todo mundo chama ponto sem nó. Que é tipo uma coisa na história. Deixa eu conferir aqui se tá gravando, que às vezes eu tô falando aqui e de repente eu gravo 20 minutos de vídeo e não gravo nada. E tá gravando. Aparentemente tá tudo certo. O ponto sem nó que eu digo, isso daí até agora, assim, pensando na história, eu não vejo um ponto que fale essa traição é importante para algo, para X coisa, para o desenvolvimento desse personagem em X motivo. Sim, são coisas que acontecem, isso é algo que pode acontecer, né? E não é como se na nossa vida real ser alvo de uma traição, ser vítima de uma traição, fosse ter algum significado, alguma coisa assim. Mas, novamente, quando a gente está fazendo uma história diferente da vida real, as coisas todas precisam fazer sentido, elas precisam casar, elas precisam compor ali uma narrativa para você meio que passar alguma mensagem ali, ou mesmo passar os acontecimentos de uma maneira interessante para quem está lendo. E aí, nesse caso aqui, vamos tentar analisar essa mesma sinopse sem pensar na traição. O Virgulino, ele foi caçar, acontece esse fenômeno, cristaliza tudo, ele volta para casa, acha a mulher dele cristalizada ou não acha a mulher dele, chega no quarto do filho, tem um portal e ele atravessa o portal para buscar o filho. A história ela segue exatamente todos os mesmos passos, ela acontece exatamente da mesma forma, sem o elemento da traição. Quando a gente coloca o elemento da traição, obviamente isso é algo muito marcante, isso é algo que mexe muito, tá? Tanto que fala que um sentimento de destruição aparece, né? O sentimento de destruição eu imagino no próprio Virgulino. Ou seja, isso vai ter que deixar alguma sequela, isso vai ter que deixar alguma consequência no personagem, ali das atitudes que ele vai tomar dali pra frente, etc. Só que, novamente, eu não vejo como que isso muda ou interfere nos objetivos, no que ele vai seguir a partir dali. Identificar ali o que aconteceu, entender melhor o que aconteceu, o que foi esse fenômeno, por que ele não foi afetado por esse fenômeno, o que são os portais e, né, claro, entender tudo isso para poder, com o objetivo de localizar o filho dele. Aí entra um negócio que eu também sempre comento aqui, né? Faz parte da história, ou faz parte do intuito do autor querer que o personagem entenda ali o que está acontecendo, o fenômeno, esse tipo de coisa, mas o objetivo dele é claro, ele quer encontrar o filho dele. Então não é que ele vai encontrar o filho dele e começar a pesquisar as coisas meio que paralelamente, como se fossem dois objetivos lado a lado, mas é um objetivo para completar o outro. Então, para entender onde meu filho está, eu preciso entender como que esses portais funcionam. Para entender como que esses portais funcionam, eu preciso, né, talvez entender ali o que causou eles, o que foi o fenômeno, para talvez solucionar o lance de será que meu filho está vivo ou ele foi cristalizado também, eu preciso entender por que eu não estou cristalizado. E isso pode ajudar até, tipo, de repente, esse evento, né, não ter acontecido no planeta inteiro, ter acontecido em locais específicos e ele continuar se repetindo em vários locais, de modo que o Virgulino, por ter passado já por isso, vai entender mais ou menos o que fazer, o que acontecer, e vai observando isso a ponto de entender por que, novamente, ele não foi cristalizado e como que ele pode talvez ajudar uma ou outra pessoa nesse sentido. Novamente, nessa jornada para poder achar o filho dele, né? Você vai passar por vários lugares, vai conhecer outras pessoas, enfim, jornada padrão de qualquer história, né? Que envolve conhecer outros personagens, enfrentar alguns inimigos ou perigos, etc. E conseguir chegar ali no objetivo final da história, que é encontrar o filho. Seja ele vivo, morto, cristalizado ou não. Novamente, eu não vejo o que a traição poderia ajudar ou atrapalhar nesse caso aqui dessa
dessa história. Por exemplo, vamos lá. Como que a gente poderia encaixar essa traição de um modo que ela afetasse ali na trama? Inicialmente, ele pode ir atrás, só que eu acho que teria que ser uma história um pouco mais curta pra gente conseguir fazer isso. Acho que numa história muito longa, talvez a gente não iria comprar isso que eu tô querendo propor aqui. Mas vamos lá. O Virgulino sai em direção em busca do filho dele, né? Naquele momento de desespero, tudo acontecendo, ele tá meio desesperado, ele acabou de descobrir uma traição e tal, enfim, então tá todo um turbilhão ali de emoções e ele sai em busca ali do filho dele. Após viver algumas certas coisas, após ver a dificuldade de achar o filho dele, ele pode, talvez, sei lá, ver outras crianças brincando, ter alguma coisa assim, e começar a se questionar se aquele filho é realmente dele ou não. E aí, isso seria aquele momento onde o personagem duvida do seu objetivo, onde ele desiste um pouco da trama, onde, né, ele sai ali daquilo que seria o objetivo, que seria o foco dele central. Quase toda a história tem um momento onde tudo que estava se estabelecendo é meio que rompido, quebrado. Por exemplo, quando a gente tem uma história mais clássica, de luta, combate, né, treta, porrada, ação, geralmente tem um momento onde o protagonista tá quase morrendo, ou tá perdendo, ou algo do tipo, é o momento onde ele perde a luta. Esses momentos são importantes para dar aquela baqueada ali, para você não manter a história só com o personagem, ele vence o inimigo 1, e aí ele vence o inimigo 2, ele vence o inimigo 3, ele vence o inimigo 4. Depois que o personagem protagonista, né, ele venceu 15 inimigos seguidos, parece que ele é invencível, parece que qualquer coisa ele vai conseguir vencer, ele vai conseguir sobrepor. E aí como que você dá impacto pro vilão se o protagonista parece que vence qualquer coisa? Vai parecer que ele vai vencer o vilão, então o que você faz é fazer o protagonista perder. E aí quando você faz o protagonista perder, você abala a estrutura da história de que, peraí, então ele não é capaz de vencer qualquer coisa. Se ele não conseguiu vencer esse cara aqui, nessa etapa da história, né, que tá perto do final, e esse cara nem é o vilão final, por exemplo, então talvez ele não tenha nem chance contra o vilão final. Então, fazer ali o protagonista em algum determinado momento sair completamente do objetivo dele ajuda também a história nesse caminhar de você quebrar um pouco ali os acontecimentos, quebrar um pouco a expectativa do leitor em relação ao que vinha acontecendo e ao que ia acontecer. Em vários filmes que falam sobre amizade, tem um momento onde os dois amigos se separam, casais também tem um momento onde os casais se separam. Toda história tem esse momento onde tipo, tudo dá errado e tudo parece que vai ir para outro caminho, que seria um caminho negativo. E aí depois a história volta aos trilhos e volta a se engatilhar ali pro objetivo da história. Ou seja, fazer os amigos voltarem a ser amigos, o casal se reencontrar e ficar junto, o protagonista derrotar o vilão. E no caso aqui, o Virgulino voltar a ter o intuito de buscar o filho. Então ele pode passar por isso, acabar vivendo outras situações onde ele desistiu completamente do objetivo de achar o filho dele, porque, enfim, vai ver, ele pode ter chegado muito perto, e aí ele chega muito perto, mas daí não dá certo, não funciona, ele fica tão frustrado que esse sentimento de talvez ele nem seja meu filho e tal, vem na cabeça dele, ele se foca nisso, ele se concentra nesse sentimento e desiste. E aí depois, de repente, aí sim, talvez vendo outras crianças, vendo outras coisas assim, ele fale, mas independente de ele ser meu filho biológico ou não, eu criei ele cresceu comigo, eu sou o pai dele de fato. E aí ele revigora suas energias, suas forças, sua vontade para ir atrás e realizar o objetivo. Aí a gente conseguiu encaixar a traição na própria trama para fazer. Ela não tá ali só para ser algo chocante pro leitor. Eu acho que tem muita história que peca nesse lance de eu quero fazer algo chocante e é só por ser chocante. Ela não tem um papel na trama, ela não tem um papel em nada, é só para chocar. Tem muita história que faz isso. Particularmente eu não gosto quando a história faz algo para chocar só para chocar. Eu vou fazer um tema mega pesado aqui, aí você fala, tá, mas esse tema pesado da história precisa dele para poder evoluir, para poder andar, eu preciso saber disso para poder entender. Não, é só porque o autor quer fazer aquilo, quer fazer aquele negócio pesado e tal. Ok, eu acho que tem pessoas que gostam disso, mas eu acredito que se qualquer elemento, todo elemento que for colocado numa história tiver um papel a ser cumprido naquela história, eu acho que a história ela fica muito mais interessante de ser acompanhada, onde você não tem um momento que você fala, tá, mas pra que serviu isso aí? Sabe? Não vai ter nenhum momento onde o leitor vai perguntar isso, pra que serviu isso? Porque tudo vai estar encaixado, tudo vai fazer sentido quando você acompanhar e fechar a história como um todo.